Se você curte a linguagem Python como eu, você vai pirar no meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a criar projetos surreais com visão computacional, aprendizagem de máquina e um pouquinho de inteligência artificial. Além disso, dentro do curso tem um módulo bônus que te prepara para concorrer às vagas de Python que pagam até 20 mil por mês. Se fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado. Fala, impressionadores! Essa daqui é a nossa quarta aula do nosso curso básico de Python. E nessa aula a gente vai trabalhar com duas coisas muito importantes do Python. O if, que é uma estrutura de condição, como que você trata condições no Python, e também análise de texto no Python. Lira, análise de texto? Sim, você vai ver que isso é muito importante para qualquer tipo de análise de dados, para qualquer desafio que você tenha dentro do Python. Então, bora lá! Se você já gostou da ideia, já deixa o like no vídeo. Se você não assistiu ainda os outros vídeos desse nosso curso, aqui na descrição tem o link dos vídeos para você pegar os materiais também e tudo mais. Então clica lá e assiste desde o início, porque a gente está fazendo um projeto aqui, aula após aula, dentro desse curso bem direto ao ponto, para te ensinar, ao longo desse nosso projeto, várias estruturas importantes do Python. Esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá. Na última aula, a gente tinha terminado a aula percorrendo todos os arquivos da nossa pasta de arquivos, que a gente tem aqui uma pasta de vendas, onde tem arquivos de vendas e arquivos de devolução. Só que qual é o nosso desafio desse projeto? O desafio desse projeto é a gente conseguir calcular vários indicadores de vendas da nossa empresa. Então eu não quero saber indicadores de devolução, eu quero saber só os indicadores de vendas da nossa empresa. Então se eu quero saber os indicadores de vendas, agora repara o seguinte, quando na última aula a gente construiu essa estrutura que percorre essa pasta de arquivos e me mostra aqui dentro todos os arquivos que tem lá, tá vendo? Quando a gente fez isso, essa estrutura ela não consegue analisar e dizer o seguinte, olha, esse arquivo que você está olhando é um arquivo de vendas, esse arquivo que você está olhando é um arquivo de devoluções. Então, para isso, a gente vai precisar usar uma estrutura de condição agora em Python. Como que eu trato condições? Basicamente é o seguinte, olha só, o que a gente escreveu? Para cada arquivo dentro da nossa lista de arquivos, e se você não pegou isso daqui, assiste a última aula, porque a gente ensinou essa estrutura e construiu esse código na última aula. Então, olha, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, o que a gente fez? Né? Eu vou deletar essa linha de código aqui do mês, porque a gente não vai precisar usar ela, foi só um exemplo que eu dei na última aula. E a gente simplesmente exibiu, printou para mim o local do arquivo com o nome do arquivo. Porque esse texto que você está vendo aqui, que é, digamos assim, o nome completo do arquivo, vamos falar assim, que é o nome do arquivo junto com o local onde ele está, é o que a gente vai precisar para importar o arquivo dentro da nossa base de dados, beleza? Para importar o arquivo da base de dados, a gente vai precisar desse cara daqui. Show! Só que antes de eu pegar e fazer essa importação do arquivo, a gente tem que avaliar se eu tenho que importar esse arquivo ou não. Como assim, Lira? Olha, porque se o que a gente está querendo analisar aqui são só as vendas da empresa, as vendas da empresa estão nos arquivos de vendas, não estão nos arquivos de devoluções. Então eu tenho que agora aqui, antes de listar, né, antes de importar meu arquivo, logo aqui depois que a gente cria esse for, eu tenho que fazer alguma coisa para ver o seguinte, se tem vendas no nome do arquivo, então eu vou importar o meu arquivo. Faz sentido isso? Porque para cada arquivo dentro dessa minha base, eu vou avaliar se esse arquivo é um arquivo de vendas ou um arquivo de devoluções. Como que eu avalio se ele é um arquivo de vendas ou de devoluções? Olhando o nome do arquivo. E aí foi um negócio que eu até comecei a falar com vocês na última aula e eu vou continuar agora, que é o seguinte. Trabalhar com textos no Python é importante, não para você ficar juntando o nomezinho, separando o nomezinho, colocando em letra maiúscula, minúscula, nada disso. Trabalhar em textos no Python é importante porque a parte do que a gente chama de tratamento de dados, de você conseguir analisar condições, de você conseguir tratar as condições efetivamente, normalmente passam por se saber trabalhar com texto. Então, nesse nosso caso, eu tenho que saber alguma forma de eu conseguir avaliar se o texto vendas está dentro do nome do arquivo. A variável arquivo que você está vendo aqui, essa variável arquivo, ela é o nome do arquivo. Então, eu tenho que avaliar se vendas, se o texto vendas está dentro do nome da variável arquivo. Concorda comigo? Se vendas está dentro do nome do arquivo. Só que fazer isso no Python é simples. Você faz assim, ó, if vendas está dentro do arquivo. Arquivo, essa variável arquivo, é justamente esse texto que você está vendo aqui, que é o nome do arquivo. A gente mostrou isso na última aula. Beleza? E aí, se o texto vendas estiver dentro do nome arquivo, então eu vou dar um print para ele. E a estrutura é a mesma estrutura do for. Ó. Se você consegue ler a linha de código. Ó. Se vendas está dentro de arquivo, então o que eu quero fazer?
E aí tudo que for executado, só se essa condição for verdadeira, você vai colocar ele dentro de um tab, tá vendo? Então como que o Python sabe o que ele tem que executar caso essa condição seja verdadeira? Ele sabe o que ele tem que executar caso essa condição seja verdadeira porque esse cara está dentro de um tab. Tudo que tiver fora do tab, ele vai executar independente desse if daqui. Tudo que tiver dentro do tab, ele vai executar, ó, tá vendo? Dentro de um tab. Então tem, ó, várias linhas de código dentro do for. Então eu estou fazendo um if dentro do for, tá vendo? Porque eu tenho, ó, tudo que está dentro do primeiro tab, tudo que está dentro do primeiro tab, está dentro do for. Então ele vai executar para cada um dos arquivos dentro da minha lista de arquivos. Agora, tudo que está dentro do segundo tab, está dentro do if. Então isso daqui ele vai executar caso ele encontre vendas no nome do arquivo, beleza? E aí é aqui que a gente vai importar o nosso arquivo. Olha lá, se eu pegar agora e executar esse código, olha o que ele mostra para mim. Ele só exibiu para mim, ele só printou para mim os arquivos que tem vendas no nome, tá vendo? Só printou para mim os arquivos que tem vendas no nome. Então a estrutura do if, a forma de você tratar uma condição no Python é sempre essa. Você sempre vai fazer assim, ó. If, condição, e aí ele vai executar. Essa condição ela pode ser uma comparação. Por exemplo, se as vendas são maiores do que 1000. Se as vendas do funcionário são maiores do que 1000, eu vou dar um bônus para ele. Então esse dar o bônus para ele vai ter que estar dentro desse if daqui. Então aqui vai ser sempre uma condição que você está analisando, uma comparação. Que condição é essa? Nesse caso daqui desse exemplo que eu dei, se as vendas são maiores do que 1000. Nesse caso aqui de cima, eu estou analisando se o texto vendas está dentro do nome do arquivo. É sempre uma condição, uma comparação. Quando você lê isso daqui, você tem que pensar, isso aqui é verdade ou mentira? Essa condição é verdadeira ou essa condição é falsa? Se a condição for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do if. Aí você vai pensar, pô, Lira, mas e se eu quisesse que ele executasse alguma coisa, caso isso daqui não fosse verdade? Se vendas não está no nome do arquivo. Olha, se vendas não está no nome do arquivo, você tem duas opções. Você poderia falar aqui, ó, if not vendas em arquivo, tá vendo? Então aqui você consegue analisar a condição negativa, vamos colocar assim, ó. Se vendas não está no nome do arquivo, então printa esse cara daqui. E aí olha lá, se eu rodar esse código agora, ó, ele só printou para mim todos os itens onde vendas não está no nome do arquivo. Se if, você bota esse not ele vai fazer o contrário, né? Se não tem vendas no nome do arquivo, então printa para mim o nome do arquivo. Mas eu imagino que a dúvida de outros de vocês não era isso. Era tipo, Lira, eu quero executar alguma coisa caso vendas esteja no nome do arquivo e executar outra coisa caso vendas não esteja no nome do arquivo. Como que eu faço isso? Usando o cara que é o chamado else. O else, repara se presta bem atenção, o else ele fica sempre alinhado com o if, tá vendo? Ó? Ele não fica dentro do if. Ele fica alinhado com o if. Só que você não pode criar um else sem um if. Não faz sentido nenhum você criar um else sem um if. Então, se vendas está no nome do arquivo, ele vai executar isso daqui. Caso o contrário, caso vendas não esteja no nome do arquivo, ele vai executar isso daqui, ó. Print não tem arquivo de devolução. Vou botar aqui, ó. Arquivo de devolução. Tá vendo? Se vendas está no nome do arquivo, é um arquivo de vendas e eu vou querer exibir o local onde está esse arquivo. Caso contrário, eu vou dizer que ele é um arquivo de devolução. E olha lá, quando eu rodar esse código, olha lá, para todos os arquivos de devolução, ele só printou para mim arquivo de devolução, e para todos os arquivos de venda, ele printou para mim, né, ele me exibiu o nome do arquivo de venda junto com o local de onde ele está. Então, essa estrutura que a gente viu aqui agora é a estrutura de tratar condições no Python. Se venda está dentro do nome do arquivo, faz isso. Caso contrário, ele faz o que está dentro do else. Repara que isso é diferente, presta bem atenção nisso, é diferente você fazer isso do que você chegar e simplesmente colocar esse print aqui fora do if, tá vendo? Ele está fora do if, ele não está com o tab para dentro, então ele está fora do if. Quando ele está fora do if, ele executa independente do if. Independente da condição que estiver escrita aqui, ele vai executar esse arquivo de devolução. Olha lá, ó. Antes estava assim, se você executar agora, olha qual vai ser o resultado. Tá vendo? Independente, para cada item lá da nossa lista, ele executa esse cara independente se tem vendas no nome do cara ou não, tá vendo? Quando ele está fora do if, é independente. Quando ele está dentro do else, ele só executa no caso dessa condição aqui ser falsa. Então toma cuidado com essa diferença. A estrutura é sempre essa, ó. If vendas está no nome do arquivo,
então quero fazer isso. Quero executar alguma coisa para o caso contrário. Caso contrário, else. Você coloca dentro do else, tá vendo? Dentro do else, dentro do tabzinho do else, o que você quer que ele execute caso essa condição seja falsa. Beleza? Essa é a estrutura. Para o nosso caso, a gente só vai precisar disso daqui, tá vendo? Se vendas estiver no nome do arquivo, vamos fazer isso daqui. Aí, nessa hora, só para dar umas dicasinhas para vocês, ó, vou rodar isso aqui para vocês verem. Tá lá, já estão no nosso resultado. Agora, na próxima aula, a gente vai efetivamente importar esse arquivo. A gente vai aprender a trabalhar com base de dados no Python, importar a base de dados no Python, consolidar a base de dados no Python, tudo isso na próxima aula. Só que eu já queria dar uma dica para vocês de alguma coisa que pode estar passando na cabeça de vocês, que é, por exemplo, Lira, e se tivesse vendas escrito em letra minúscula aqui? Ia fazer diferença? Ia. Lira, e se tivesse vendas com um espaço a mais aqui? Ia fazer diferença? Ia. E é por isso que as ferramentas de texto no Python são úteis. Por quê? Porque pegar um texto que está todo em letra maiúscula e transformar ele em letra minúscula é útil nesses casos aqui. Por exemplo, se eu tivesse um arquivo de vendas que está com vendas maiúscula e um arquivo de vendas que está com vendas minúscula, essa minha condição ia funcionar para os dois casos? Não. Por quê? Porque eu estou avaliando se vendas com letra maiúscula está dentro do nome do arquivo. O que você poderia fazer é pegar o nome do arquivo, colocar ele todo em letra minúscula e aí avaliar se vendas está dentro do nome do arquivo. Então aí você está trabalhando com tratamentos de texto no Python, entendeu? Com qual objetivo? Pensa sempre no seu objetivo final. Com qual objetivo? Pô, eu preciso fazer tratamentos de texto no Python para garantir que o Python vai conseguir ler o meu arquivo, vai conseguir ler as coisas aqui direitinho. Por exemplo, você poderia ter colocado, ó, se eu colocar aqui agora vendas com letra minúscula e rodar esse código, ele não vai encontrar nenhum arquivo, tá vendo? Ó? Tem nenhum arquivo, ele rodou e não tem nada aqui, nenhum arquivo com vendas com letra minúscula. Agora, se você colocasse, ó, se vendas está dentro do nome do arquivo e depois do nome do arquivo você colocasse aqui, ó, ponto lower, o que esse ponto lower faz com esse abre e fecha parênteses no final mesmo? Ele pega esse texto que você escreveu aqui, lembra, né? Arquivo é o nome do arquivo, é um texto. Ele pega esse texto que você escreveu aqui e transforma ele todo em letra minúscula. Então você está avaliando se a palavra vendas em letra minúscula está dentro do nome do arquivo em letra minúscula. E aí, olha lá. Na hora de você avaliar, ele vai conseguir avaliar. E aí essa condição que eu fiz aqui, ela funcionaria independente se venda está escrito em letra maiúscula ou letra minúscula, beleza? Por quê? Porque eu estou fazendo uma transformação no texto do nome do arquivo para avaliar isso. No nosso caso, a gente não precisa, então eu vou tirar isso daqui. Mas eu fiz questão de fazer esse comentário nessa aula só para vocês não sentirem do tipo, pô, Lira, mas e se tivesse um negócio um pouquinho diferente já não funcionaria mais? Não, funcionaria. Só que você ia ter que usar outra ferramenta do Python para conseguir tratar esse negócio um pouquinho diferente. Beleza? Então, por essa aula a gente vai encerrar por aqui. Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo e já vai direto para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai efetivamente agora trabalhar com as bases de dados, importar isso e tudo mais. Beleza? Um grande abraço e até lá. Antes do vídeo começar, eu preciso te falar sobre o meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a programar desde um drone para fazer entregas no seu bairro até usar o seu computador para explorar o espaço integrando o seu código com APIs da NASA. E se você se matricular, mas na primeira semana você perceber que o curso não é para você, é só você pedir o seu reembolso que com um clique eu devolvo o dinheiro que você investiu. Então se essa proposta fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado.